Boa noite, meus amados. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro quântico. Esse encontro onde a gente expande a nossa consciência, eleva a nossa energia, cura a nossa vida e se torna a nossa melhor versão. Hoje eu vou falar sobre frequência da saúde e os 5 sinais que o seu corpo dá de que você está se desconectando dessa frequência. Vamos chegando, boa noite, a Patrícia. Oi, Cláudia, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Andréia. Você já ouviu falar que a saúde é uma frequência? Eu sei que esse não é um termo tão comum, né, de a gente ouvir, mas hoje a gente vai estar conversando sobre isso. Sim, a saúde é uma frequência. E é uma frequência elevada. E a gente precisa saber disso, ter esse conhecimento. Na verdade, se a gente for observar hoje, né, com os ensinamentos que nós temos da física quântica, da saúde, da medicina vibracional, da saúde holística, né, integrativa, a gente percebe que saúde ela tem uma tradução, né, um conceito mais aprofundado do que apenas a ausência da doença. A saúde, dentro do conceito da OMS, nos diz que a saúde é o perfeito bem-estar, né, físico, mental, emocional, espiritual e social. Então hoje a gente já percebe que a saúde ela não é somente olhar para o corpo físico, mas é para olhar para todos os aspectos do nosso ser. E quando nós nos aprofundamos nesse corpo físico, no sutil, nesse campo sutil, nós também percebemos, através desses estudos, de que a saúde é uma frequência, porque tudo é energia. O nosso corpo é energia, as nossas células são energia, emitem uma frequência vibracional. Os nossos átomos, eles são pura energia. Então, os pensamentos, os sentimentos, tudo emite uma frequência vibracional. E a saúde também é um estado de frequência. É um estado de frequência elevado. O natural é nós estarmos saudáveis. Essa é a nossa frequência original. Porém, hoje a gente vê uma grande quantidade de pessoas em adoecimento, com grandes desequilíbrios no seu emocional, no seu físico, no seu mental. E a gente precisa olhar profundamente para isso. Porque se você percebe, se você observar mais profundamente a sua vida, a saúde é o bem mais precioso que nós temos enquanto estamos vivendo nesse plano físico. Claro que a nossa alma é o que a gente tem de mais importante, porque na verdade a nossa alma, que nada mais é que a energia que nos move, que nos dá a vida nesse corpo, a gente sabe que o nosso corpo ele tem um prazo de validade, ele é perecível. E o que a gente vai levar daqui são as nossas experiências. A gente vai levar daqui. Boa noite, Veline, seja bem-vinda. A gente sabe que a gente é muito mais do que esse corpo físico. E que a nossa energia, quando a gente deixa a matéria, ela simplesmente vai se modificar, ela vai se transmutar, mas ela nunca vai deixar de existir. Então, a gente sabe o quanto é importante a gente cuidar da nossa energia, do nosso espírito, porque é isso que vai prevalecer quando o nosso corpo físico ficar na matéria. Porém, quando a gente está aqui nessa experiência física, na vida,
passando pelos processos de desenvolvimento, de evolução, de crescimento, de experienciação, a gente precisa desse corpo, desse ser em harmonia para a gente ter a nossa melhor experiência aqui na Terra. E a saúde é um estado fundamental, porque quando a gente tem saúde, a gente consegue ter sucesso nos outros pilares da nossa vida. Porque olha só, os nossos relacionamentos, eles também estão baseados na nossa saúde. Porque se a gente tem uma saúde emocional, a gente tem saúde mental, a gente consegue se relacionar bem com as pessoas. Porque não é fácil a gente conviver com alguém doente, seja mentalmente, seja fisicamente, emocionalmente. Quando a gente está bem de saúde, a gente se relaciona bem com as pessoas, tanto da nossa família quanto nas nossas relações amorosas. A nossa saúde é a base para quem também deseja ter uma vida profissional de sucesso. Não tem como a gente ser um profissional de sucesso a gente estando em adoecimento. A gente não consegue progredir na nossa profissão. A gente não consegue prosperar quando a gente está doente, porque para a gente trabalhar, para a gente criar, para a gente produzir, para a gente manifestar os nossos dons e talentos na Terra, a gente vai precisar da saúde do nosso corpo físico, do nosso campo sutil, mental, emocional em harmonia. Então a nossa saúde é um bem super precioso. Só que muita gente não consegue enxergar isso. Muita gente foca apenas no físico e esquece, foca nos bens materiais, no adquirir algo externo e esquece do autocuidado, de cuidar desse bem tão precioso. E elas acabam somente dando valor à saúde quando perde. Quando a saúde vai embora, quando você tem um diagnóstico médico, quando a doença te coloca em cima da cama de hospital, e aí você vai começar a valorizar a sua saúde. É nesses momentos de dor, quando você sente no seu corpo físico a dor, quando você não pode fazer as coisas que você gostaria de fazer, quando você não consegue estar com as pessoas que você ama. É nesse momento que você começa a valorizar a sua saúde. Quando você não consegue trabalhar. Tem uma frase que diz assim: as pessoas, elas perdem, a saúde para ganhar dinheiro. E depois elas perdem dinheiro para recuperar a saúde. E olha só como nós não estamos sendo inteligentes, em nossas vidas. Nós estamos, a conta não bate, não fecha. A gente muitas vezes perder a nossa saúde para estar num trabalho tóxico ou trabalhando o tempo todo, esquecendo do autocuidado, esquecendo do cuidar da nossa mente, das nossas emoções, da nossa energia. E depois que o nosso corpo físico está doente, a gente tem que gastar, investir muito para recuperar. E a gente sabe que um vaso, quando se quebra, ele nunca consegue voltar a ser o mesmo, Não consegue voltar a ser o mesmo do original. Então, às vezes, a gente vai ali, conserta aqui, dá um jeitinho, mas nunca consegue recuperar aquilo que já era na sua originalidade. Então, é só nesses momentos que a doença chega, que a gente se vê em sofrimento, que a gente começa a valorizar a nossa saúde, infelizmente. As pessoas deveriam colocar a saúde em primeiro lugar, a prevenção de adoecimentos em primeiro lugar, em ouvir o seu corpo, em estar com você na presença, em valorizar o que realmente é importante. A doença, ela não chega de uma hora para outra.
ela dá sinais. Você não dormiu e acordou doente. Você foi passando por um processo de adoecimento. O nosso corpo dá sinais. A nossa mente dá sinais. As nossas emoções estão sempre sinalizando para a gente que tem algo de errado na nossa vida. Só que a gente muitas vezes não quer enxergar. Às vezes a gente não sabe enxergar, não consegue. Mas a maioria das vezes a gente fecha os olhos para aquilo que é importante. Ou a gente valoriza coisas que não são tão importantes e a gente só vai dar a devida importância lá na frente, quando a gente perde. E assim é a nossa saúde, infelizmente. O nosso corpo avisa que algo está errado, os sinais vão vindo e a gente vai negligenciando. Até que primeiro vem os desconfortos, depois dos desconfortos a gente começa a sentir na pele as dores, né? Porque as dores são sinais de que algo está errado, de que algo precisa ser visto. E a gente vai lá, toma um remedinho, a dor passa e a gente acha que está tudo resolvido. E no outro dia, passa uns dias e novamente a gente sente as mesmas sensações. E a dor volta e a gente novamente negligencia, toma um remedinho e a gente vai colocando tudo para debaixo do tapete. E quando a gente vê, a doença se instalou. Porque tudo começa no campo sutil. Por isso que eu digo para vocês que a saúde é uma frequência. Tudo começa no campo energético, no campo emocional. Porque a doença, toda doença tem um fundo emocional. Toda doença tem uma história mal resolvida dentro de nós. E essas emoções, essa mente, né, que isso fica registrado nessa memória mental, nessa memória emocional, isso fica registrado e então começa a interferir também na química do nosso corpo. Depois dessa interferência na química do nosso corpo, começa a interferir no funcionamento dos nossos órgãos. E aí sim, a gente começa a ver isso no físico. Então o corpo físico, ele é a soma de tudo, é o resultado final. E é por isso que a gente precisa olhar para esses sinais. A saúde é uma frequência elevada. E para que a gente tenha uma frequência elevada, a gente precisa estar em harmonia. A nossa mente, as nossas emoções e o nosso corpo. Isso define a nossa frequência vibracional. A energia, ela chega primeiro. É onde tudo começa. Então, se a gente começar a observar a nossa energia, a gente começa a prevenir o adoecimento. Se a gente começar a olhar para o campo sutil, para o campo energético, para o campo emocional e mental, a gente consegue prevenir os problemas na química do nosso corpo e nos nossos órgãos. Se a gente começar a olhar a nossa frequência vibracional, onde é que nós estamos vibrando, onde está a nossa energia, a gente consegue prevenir as doenças. Dentro da medicina vibracional, nós temos aqui uma escala de frequência. Essa escala ela foi desenvolvida pelo psiquiatra americano David Hawkins, onde ele nos mostra a escala das emoções e da frequência para a saúde, para tudo em nossa vida essa escala. E ela também pode ser baseada na nossa saúde.
Então, para uma pessoa ser considerável saudável, ela precisa vibrar em uma frequência de média para cima, uma frequência elevada. As pessoas que vibram nessas frequências até 200, né, nessa frequência mais baixa, ela com certeza, se você fizer uma avaliação vibracional, ela já está com doença instalada no corpo, ela está passando por algum processo já de adoecimento, seja emocional, seja mental ou físico. Para a gente ser considerado saudável, a gente precisa estar vibrando nessas frequências elevadas, acima de 200 Hz. Se você estiver vibrando nessas frequências baixas, você precisa elevar a sua frequência para que o seu corpo produza a química necessária para que tudo funcione de maneira correta, de maneira harmoniosa. Então, a sua frequência vibracional ela precisa estar elevada, você precisa estar vibrando na frequência da saúde. E a frequência da saúde é a frequência original dos nossos átomos, das nossas células. É a frequência do Criador de tudo. É nessa frequência que nós precisamos vibrar. E quando as coisas não estão bem com a nossa saúde, o nosso corpo dá sinais. E eu quero te mostrar 5 principais sinais que você precisa hoje começar a observar. Porque se você estiver saindo dessa frequência, baixando a sua frequência, você precisa elevar. Se você quiser se manter em saúde, em harmonia. Então, o primeiro sinal que o corpo dá que ele está começando a vibrar baixo, saindo da frequência elevada, da frequência da saúde, é o cansaço. É o primeiro sinal. O cansaço é sinal de que seu corpo está esgotado energeticamente. E sabe aquelas pessoas que dormem e acordam cansada? Por quê? Porque a sua frequência vibracional está baixa. Porque o seu corpo ele não está conseguindo desligar, a sua mente não está conseguindo se desligar, as suas emoções, você está com um nível de estresse elevado. Sinal que a sua frequência está baixa. E você precisa olhar para esse estado de exaustão e elevar a sua energia. E descansar. Fazer o que o seu corpo está pedindo. E descansar muitas vezes não é dormir. É se permitir pausas. É se permitir olhar para você. Restabelecer a sua energia. E tem várias técnicas, várias práticas que você pode fazer para evitar isso. Para restabelecer a energia do seu corpo. Para evitar esse cansaço excessivo, que isso drena a sua energia e faz com que você fique em baixa frequência. E essa baixa frequência lá na frente vai dar origem a diversas doenças físicas. O segundo sinal que você precisa estar alerta é o cansaço mental. Se você vive com sua mente sobrecarregada, cansada, se você não consegue se concentrar em ler um livro, em produzir algo, né, ou criar algo na sua vida, seja no seu trabalho, você não consegue ter foco, concentração, é um sinal de que você está drenado energeticamente. Que a sua frequência vibracional, a frequência vibracional das suas células mentais estão baixando. E que isso pode gerar uma doença para você mental, né? E pode essa questão afetar lá na frente o seu corpo físico e gerar uma doença propriamente dita. Então é necessário fazer esse detox mental, essa limpeza da mente. E a gente pode estar fazendo isso através das meditações. Dentro do meu programa terapêutico eu oriento várias práticas de limpeza mental para fazer esse detox mental, porque hoje a gente tem muitas responsabilidades, a gente carrega muitas responsabilidades no nosso dia a dia e a gente acaba sobrecarregando essa mente. E isso drena a nossa energia, isso faz com que a nossa energia esteja vibrando baixo e a gente fique suscetível às doenças. Outro sinal
forte, né, que acontece muito, são os desequilíbrios emocionais. Então, toda vez que você perceber que você está uma pessoa explosiva, que você está com as emoções, você chora o tempo todo, você não consegue controlar suas emoções diante de situações que acontecem na sua vida, que você está com as emoções em desequilíbrio, você está passando por processos emocionais muito profundos, que estão te drenando, você precisa olhar para isso, você precisa buscar um apoio emocional, precisa desenvolver inteligência emocional para lidar com as situações, saber manter a calma, a harmonia diante das questões da vida, porque as emoções em desequilíbrio, elas são os principais desencadeadores de adoecimento. Como eu falei para vocês, toda doença tem um fundo emocional, tem uma história mal vivenciada, mal resolvida dentro de você. Então, quando as suas emoções elas estão em desarmonia, você precisa olhar para elas, porque elas são geradoras de adoecimento no seu corpo. Então esse é um ponto fundamental que você precisa observar. Olhar para suas emoções, buscar um apoio emocional, buscar um tratamento emocional para que você consiga restabelecer e desenvolver essa inteligência emocional. Não espere adoecer para cuidar de você, porque vai ser muito mais difícil recuperar aquilo que você perdeu. Quarta sinal, né, que o corpo dá quando a gente está baixando a nossa frequência, está saindo da frequência da saúde, está entrando na frequência da doença, é a insônia. A insônia é um sinal de alerta, porque a saúde do sono é fundamental para recuperar a nossa vitalidade, para fazer com que as nossas células elas se recuperem, elas se renovem, para fazer com que a nossa energia ela se recupere, o nosso espiritual. Então o sono ele é fundamental para o nosso corpo energético, para o nosso corpo físico, mental, para o nosso equilíbrio integral. E no momento que a gente não consegue dormir, é porque o nosso corpo ele está em um estado de alerta constante, está em um nível de estresse muito elevado e faz com que a gente não consiga descansar, nossa mente não consiga parar, as nossas emoções fiquem o tempo todo ali, drenando a nossa energia. E é necessário olhar para o sono, é necessário buscar um tratamento, que pode ser um tratamento natural, através de alguma erva que você possa estar administrando para que esse sono recuperar a saúde do seu corpo de forma natural, meditação, momentos de desconexão de aparelhos eletrônicos, olhar para a alimentação, para algumas coisas que você pode estar ingerindo, que pode estar também influenciando no teu sono. Então tem várias técnicas, várias coisas que a gente olha quando a pessoa chega com um problema de insônia e ela está com a frequência vibracional baixa e ela está indo para essa frequência de adoecimento, para que a gente possa recuperar a saúde do sono. E você precisa olhar para o sono, porque o sono é fundamental. É um alerta do seu corpo e que precisa realmente de um ajuste. Não pense que é natural viver com insônia, acordando de madrugada, acordando estressada, com o corpo cansado. Não normalize essas coisas, porque lá na frente vai ser muito, muito pior para você, muito, muito desgastante você viver, você drenar essa energia, adoecer o seu corpo e ter resultados, né, consequências muito desastrosas lá na frente. Outro sinal que é muito comum e que já é um sinal muito intenso de que a doença está chegando, de que tem algo ali que precisa ser visto, que a gente não pode negligenciar de forma alguma, é a dor.
Então, no momento que o nosso corpo já sente a dor, é porque aquela questão emocional, ela já passou pelo campo energético, já passou pelo emocional, já passou pelo nosso mental, já programou o nosso mental, já está interferindo na química do corpo e já está provocando dor. O corpo está mostrando que tem algo errado ali. E muitas vezes, como eu falei para vocês, a gente vai lá, toma um remedinho, eu tô com dor de cabeça. Vou lá, às vezes eu tive um dia cheio, a gente precisa se questionar. Se eu tenho uma dor de cabeça, o que está acontecendo? Por que eu tô com essa dor de cabeça? E aí eu observo, eu passei por alguma questão na minha... Hoje, né, meu dia que requeriu muito desgaste da minha mente, muita preocupação, utilizar muito o meu mental, o meu emocional. Se sim, essa dor de cabeça pode ser uma indicação de que você está com desgaste mental, energético que aconteceu naquele dia. E aí, você vai lá e toma um remédio, mas você não se analisa o que foi, qual foi a causa. E aí você toma um remédio e essa dor passa. A química se equilibra e a dor passa. Aí no outro dia você volta de novo a se estressar, a se desgastar mentalmente, emocionalmente. Aí aquele corpo, né, aquela energia que já está drenada, acaba se drenando novamente. E aí você vai ignorando, vai tomando um remedinho. Às vezes hoje você teve a dor, aí passa vários dias, daqui a pouco novamente a dor. Aí você vai drenando, você não vai olhando, seu corpo está dando sinais de que tem algo errado ali, que esse comportamento, que aquilo que você está fazendo está desgastando o seu corpo, não está de acordo com a sua saúde, que não está de acordo com o seu ser, e você vai negligenciando e vai deixando. Então, com o tempo que você está sentindo, o corpo está dando sinal da dor e você não se questiona o porquê daquela dor, qual fundo emocional tem ali por trás daquela dor, e começa a olhar, curar isso, liberar isso de dentro de você, você acaba guardando, isso vai se somatizando, né? É a psicossomática, é a doença psicossomática. Isso vai se somatizando no seu corpo, vai bloqueando o seu campo de energia. Esses problemas, esses desgastes energéticos e emocionais, aqui tem o campo energético, que é o corpo físico, e ao redor, né, são camadas vibracionais que o nosso corpo emite. Não está fora de nós, está dentro de nós. Isso aqui é uma energia que nós emitimos, frequência. Então, quando a gente passa por questões que não estão de acordo com a nossa natureza divina, com a nossa frequência original, energias de baixa vibração, pensamentos negativos, ações prejudiciais para a nossa vida, para o nosso corpo físico, o que vai acontecendo? Vai se instalando uma massa de energia densa no nosso campo energético. Por exemplo, uma raiva, eu tenho uma mágoa de uma pessoa, eu tenho uma raiva, eu vou desenvolvendo um ódio. Então isso aqui, ó, vai se acumulando no nosso cardíaco, vai se acumulando cada dia mais, a gente vai guardando aquilo, vai deixando aquilo ali armazenado, a gente não vai conseguindo liberar isso. E às vezes vai acumulando com outras situações também que a gente vai passando. Isso vai se acumulando até que essa massa energética da psicossomática, que é a soma das emoções, do nosso pensamento, sentimentos e até ações, porque a gente começa muitas vezes a negligenciar o nosso corpo, a gente começa a se maltratar, a não cuidar do nosso corpo físico também. E tudo isso vai... Minha mãe ligando. E tudo isso vai se acumulando até que isso fica registrado no nosso corpo. E se forma uma doença. E aí vem uma doença cardiovascular.
ou vários outros tipos, né, de doenças que podem se instalar nessa parte do nosso cardíaco, porque a gente guardou questões e a gente não olhou. O nosso corpo deu sinais. Tô sentindo aquela angústia, tô sentindo aquela palpitação, sabe? Não tô me sentindo bem, aquilo não tá me fazendo bem. E aí eu vou deixando, vou acumulando, até que o corpo não aguenta. E aí ele vem a doença, e a doença é para quê? Para expurgar isso de dentro da gente. E se a gente não expurga isso, a gente continua deixando aquilo ali guardado, ela fica ali retroalimentando essa doença. Então é necessário, é fundamental a gente olhar para os sinais do nosso corpo. Não negligencie os sinais do seu corpo. Toda vez que você sentir uma dor, um mal-estar, uma dor de cabeça ou qualquer outro sinal que o seu corpo der, se pergunte o que isso está tentando me mostrar. Porque o seu corpo, ele é uma tecnologia altamente inteligente que foi feita pelo nosso Criador de tudo. Perfeito. E ele foi feito para nos salvar. Ele foi feito para se regenerar, para se recuperar, para se reequilibrar, para se autocurar. Mas a gente acaba negligenciando ele. A gente não olha com o carinho, com o acolhimento, com a importância que ele tem. Então, toda vez que você sentir um sinal que o seu corpo está dando, mergulhe dentro de você. Silencie, pause, feche os seus olhos. Se questione o que isso está tentando me dizer. O porquê dessa dor que eu sinto que se repete. O porquê esse mal-estar, esse coração angustiado, acelerado. E busca tirar isso de dentro de você. Cada parte do nosso corpo, ele envia uma mensagem. Existe o chamado linguagem do corpo, metafísica da saúde. Se você começar a estudar, você vai compreender que cada parte do nosso corpo emite um sinal que está diretamente ligado àquela função. E a emoção adoecida, o padrão mental adoecido se concentra nessa parte do corpo que vai dar o problema. Então, é assim que a gente precisa olhar, né, mais para a gente, de forma mais profunda. O sistema que está aí, de saúde, ele não tem interesse em nos manter saudáveis. Se você quiser ter saúde, você vai ter que começar a estudar, olhar para você com amor, buscar autoconhecimento, buscar terapias para equilibrar o seu corpo, buscar esse conhecimento interno da metafísica, da energia, porque o sistema que está aí, ele quer nos ver doentes. Por quê? Porque isso é rentável para ele. A indústria do remédio é a que mais cresce no mundo. Então, eles não têm interesse em curar a doença. Eles têm interesse em remediar. Eles têm interesse em nos manter escravos dos medicamentos, dos tratamentos de saúde. E não de prevenir. De fazer com que você tenha uma vida mais saudável. Através dos alimentos, através do natural, de trazer a cura natural do seu corpo, através das plantas, através de coisas simples e baratas do nosso dia a dia, através de uma meditação. Então nós temos várias ferramentas hoje para nos manter em harmonia e saúde. Só que você vai precisar buscar conhecimento, você vai precisar ter o conhecimento correto. Porque se você ficar apenas olhando o que tem aí hoje, você não vai sair de onde você está, dificilmente. Porque esse sistema, ele não foi feito para nos
manter na saúde, mas sim na doença. Então você precisa ter a consciência, despertar a sua consciência para que você se torne uma pessoa saudável. Uma pessoa saudável, ela é uma pessoa que vai ter relacionamentos mais felizes, uma vida profissional mais próspera, mais prosperidade financeira e mais alegria e vitalidade para que possa curtir, para que possa desfrutar da vida, disso que nós viemos fazer aqui. Então, se você quer ser essa pessoa, saia da caixinha, da Matrix, dessa sociedade que nós estamos vivendo. Vai buscar novos conhecimentos. Porque o conhecimento vai te libertar da doença, vai te libertar da dor, vai te libertar dessa versão que você pode estar vivendo, dessa versão infeliz, dessa versão doente, dessa versão que não está vivendo o seu máximo potencial. Se você quiser ser uma nova versão de si mesma, você vai precisar mergulhar no seu autoconhecimento, buscar outros conhecimentos mais profundos, mais ampliados e recuperar a sua saúde. A saúde quântica. A saúde quântica é a saúde integral. A saúde onde a gente não abandona, que não é somente o físico. A saúde quântica é a saúde do corpo físico, mental, emocional, espiritual e social. Essa é a verdadeira saúde. Então, eu deixo para você hoje esse conhecimento e que você vá em busca de novos conhecimentos para transformar a sua vida. E se você quer transformar a sua vida aqui nesse Instagram, nesse perfil, eu tenho conhecimentos para te oferecer. São conhecimentos que eu busco há muitos e muitos anos, cursos, coisas que transformam a minha vida, experiências que eu apliquei na minha vida cotidiana. E hoje eu me sinto, saudável, emocionalmente, mentalmente. Muito difícil eu ficar doente. Por quê? Porque eu sempre estou olhando para aquilo que realmente faz sentido. A minha energia, as minhas emoções, para a minha alimentação, para a saúde no meu corpo, para os exercícios, para manter a minha vibração, meditação. Então eu estou buscando conhecimentos de médicos integrativos, da medicina vibracional, de outros pontos de vista mais ampliados de consciência, para que eu possa ter isso validado na minha vida. E se você deseja isso, aqui nesse perfil eu trago para você esses conhecimentos. E não fique só com o que eu estou falando para você, tá? Aqui é a minha verdade, é aquilo que eu estudei, é aquilo que eu aplico na minha vida. Busque a sua verdade também. Vá atrás de conhecimento. Não acredite no que eu estou falando. Busque os conhecimentos, aplique e veja os resultados na sua vida. Se você quiser a minha ajuda, só mandar um direct, a gente conversa e aí eu posso estar te orientando nessa recuperação da sua saúde, nessa manutenção da sua energia, no seu autoconhecimento, na expansão da sua consciência, fazer com que você consiga se manter, equilibrado, harmonizado, adoecer menos e ter uma vida mais feliz e mais realizada, tá bom? Gratidão a cada um de vocês que estiveram aqui até o final, a você que assistiu essa live depois gravada, a você que está aqui no YouTube. Se você me assistiu aqui no YouTube, vem, tá? Vamos lá, vem pro meu Instagram, onde eu divido o meu cotidiano. Vem pra cá, vem pra mais perto, vem pro meu grupo, tá? Eu tenho um grupo que é um grupo de meditação quântica, onde você vai, através dessas meditações gratuitas, é o meu grupo VIP, você vai conseguir, através dessa ferramenta poderosa, depois eu vou fazer uma live falando da meditação, você vai conseguir manter o equilíbrio da sua vibração, o seu bem-estar, porque é uma ferramenta
incrível de equilíbrio do ser. Então a gente tem as meditações quânticas. Vem participar das nossas meditações conosco, manter esse equilíbrio do seu corpo, da sua mente, da sua energia, do seu espírito. Vem ser essa nova versão, tá bom? Gratidão, um beijo no coração e até o nosso próximo encontro.